Olá, vamos iniciar então o nosso treinamento de scanners linha X431 da Launch. Nós vamos também apresentar os lançamentos. Então vamos lá, aqui nós temos na primeira tela, a gente apresenta o X431 Pro Lite, tá? É um dos lançamentos. Nós temos o X431 Pro SE, o X431 Pro 3 Link. Depois nós vamos partir para a linha PAD, X431 PAD 3, X431 PAD 5 Link, X431 PAD 7 Link e finalmente o mais recente lançamento, né, o tão esperado X431 PAD 9 Link. Bom, nós vamos introduzir aqui o assunto scanner, né? Então, eu vou passar aqui o que o scanner faz, né? Qual é o conceito de um scanner automotivo. Então vamos começar aqui falando um pouquinho da eletrônica automotiva, né? O que é possível, o que o scanner executa de leituras, tá? Quais são as eletrônicas que o scanner vai fazer as leituras, que vai executar os trabalhos, né? Então, vamos falar da eletrônica de vidros, né, que são os vidros elétricos, motor, transmissão, conforto, freio EPB, faróis, direção elétrica, freio ABS, TPMS, sistema ADAS, né, de direção assistida, airbag, painel, carroceria, imobilizador, ar-condicionado, entre outros, né? Hoje são praticamente centenas de sistemas, né? Nós destacamos aqui os principais, para a gente ter uma ideia do que o scanner é capaz de atender em se tratando de eletrônica automotiva, né? Bom, aqui nós vamos explicar como que o scanner é conectado ao veículo, né? Então nós temos uma explicação aqui, o scanner em si, né? O tablet do scanner, aqui embaixo a interface do scanner com a tomada padrão OBD. Essa tomada de diagnóstico ela é conectada na tomada padrão OBD do veículo e depois eu executo uma leitura no módulo e o módulo vai me apresentar valores, falhas de sensores e atuadores. Então, basicamente, é assim que funciona um scanner. Bom, e quais são as funções básicas, né, de um scanner, né? Então, seria detectar eventuais falhas no sistema eletrônico do veículo, receber em tempo real os parâmetros operacionais do sistema e testar atuadores, né? Então, isso seria o básico do básico, né, do scanner. Eu vou apresentar agora para vocês função por função, tá? Então, a função principal, digamos assim, do scanner, né, a primeira função, a mais importante, vamos dizer, é ler e apagar falhas, né? Então, o sistema eletrônico, ele detecta falhas, né? E o scanner é capaz de ler essas falhas que ficam armazenadas na memória dos módulos, né? Então, quando aparece uma luz no painel, como essa luz aqui está representando, né? Existe uma falha gravada, o scanner executa essa leitura e ele é capaz também de apagar essa falha. Claro que a falha tem que ser corrigida, né? Antes de ser apagada, mas o scanner faz esse papel também, de apagar a falha. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de como um scanner é um sistema demo, né, demonstrativo, mas é uma tela real do scanner, né? Então, como ele apresenta essa falha, né? Então, nós temos aqui um módulo de motor, né, um ECM aqui, né, um módulo de controle do motor, e aqui eu tenho algumas falhas gravadas, né? Então, por exemplo, ó, a P0303, falha de ignição no cilindro 3, né? É uma falha que ela está atual, né? E aqui eu tenho uma outra parte interessante que o scanner da Launch nos apresenta, que é uma guia aqui, ó, do Google. Então, se eu clicar aqui, eu vou direto para o Google para pesquisar como que eu devo proceder essa falha, o que significa essa falha, né? Então, como ele está conectado à internet, o scanner, quando eu clicar nessa guia aqui, nesse link, vamos dizer assim, ele vai direto para o Google e ele vai já pesquisar, eu não preciso digitar nada, tá? Ele já vai direto nessa falha. Então aqui eu apresento nessa outra tela como que quando eu clicar naquela guia do Google, né,
como que ele vai apresentar para a gente, né? Ó. Então ele vai mostrar o nome da falha, que é uma falha de motor, o que ela significa, e de repente tem um vídeo aqui para eu assistir, entender melhor sobre a falha e saber como reparar essa falha. É uma pesquisa relacionada àquela falha. Bom, então, ler e apagar falhas que ficam armazenadas na memória do módulo eletrônico ou central eletrônica, né? Chamado módulo ou central. Então, essa é a primeira função aí, ler e apagar falhas. Depois nós vamos ter aqui a segunda função, que é uma função muito importante também, que é o fluxo de dados, né? O fluxo de dados ele vai me mostrar parâmetros que são exibidos, né? Eles vão mostrar principalmente os sensores atuando. Eu vou conseguir ver esses sensores de forma numérica, de forma gráfica, né? Eu vou poder fazer comparações. Então eu vou poder montar fluxo ali com vários sensores, né? Com vários componentes, eu vou poder observar vários ao mesmo tempo. E eu posso pedir para gravar, eu posso pedir exibição de gráfico, eu posso emitir um relatório, né? Então é muito completo também essa parte do fluxo de dados. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Nessa primeira tela aqui mostrando um único gráfico e nessa tela aqui eu mostrando 12 gráficos, né? Eu consigo montar 12 gráficos numa mesma tela que eu posso fazer a comparação entre eles. Bom, então essa função exibe os valores das grandezas elétricas. Pode ser RPM, voltagem, graus, etc. Que os sensores estão trabalhando em tempo real. Então, de forma online, eu consigo ver esses valores, tá? Eu consigo enxergar esses valores, poder compará-los. Esse recurso ele vai permitir que o operador verifique se o componente está dentro ou fora da faixa ideal de trabalho. Bom, a terceira função, também muito importante no scanner, é o teste de atuadores, né? Então, aqui eu coloquei dois exemplos, aqui eu coloquei dois atuadores, né? Um atuador de marcha lenta e um injetor, né? Então, o que eu vou conseguir nesse teste de atuadores? Eu vou fazer esses atuadores, eu vou acionar esses atuadores, né? Então, eu vou ver ali se eles estão funcionando, se eles estão respondendo ao nosso teste ou se não estão respondendo, se estão com algum problema, né? Então, é um teste muito prático, né? Que eu consigo fazer esse teste. Aqui eu tenho uma tela que mostra aqui, ó, a função, tá? Atuadores, né? Então eu vou nessa função atuadores aqui e vou acioná-los para ver se eles estão funcionando ou não. Então o resumo é atuadores. Esta função aciona componentes ou circuitos para teste, confirmando o funcionamento dos mesmos. E vamos lá para a quarta função já do scanner, né? Que são as funções especiais, né? Então, essas funções especiais são as funções que os mecânicos desejam, né? A compra de um scanner, muitas vezes, depende muito disso, né? Se o scanner está preparado para executar essas funções especiais. Então, aqui eu coloquei uma tela de exemplo, né? De ajuste da taxa do injetor, aprendizado das funções do limite da válvula eletrônica, registrar a substituição da bateria, a exibição do consumo de combustível, ajuste de velocidade, né? E entre muitas outras que existem. Então aqui é só um exemplo, né? Então o resumo dessa função é ajustes, resets e aprendizagens, né? Ajustes são procedimentos onde o valor padrão é digitado e o componente assume esse valor a partir disso. Resets são procedimentos que retornam o funcionamento do componente para o padrão de fábrica. E aprendizagens são procedimentos utilizados normalmente quando um componente é substituído e precisa aprender valores ou posições para ficar alinhado com os demais componentes do sistema. Então aqui eu tenho uma tela, né, uma tela real do scanner que mostra aqui as funções especiais, né, um menu de atalho de funções especiais, que são ajustes, resets, aprendizagens, adaptações, codificações, configurações, entre outros, né? Então, eu vejo os ícones aqui, ó, reset de luz de serviço, ajuste do corpo de borboleta, reset de freio, reset do imobilizador, reset de bateria, codificação de injetor, reset do ângulo da direção, reset do TPMS, sangria do ABS, inicialização do ar-condicionado, entre
muitos outros, né? Eu não vou ler um por um aqui, porque são muitos, mas os nossos scanners, né, os scanners da Launch, eles se destacam porque são scanners que têm muitas funções especiais, né? Eles são muito parecidos com os scanners originais. Então vamos para a quinta função agora, né, que é um protocolo, né? Então é um recurso que atende um protocolo que é utilizado nos veículos da GM, que se chama CAN-FD, né? Então muitos mecânicos perguntam para a gente, esse scanner faz o CAN-FD, né? Então o CAN-FD ele é um protocolo de alta velocidade, né? E o scanner ele tem que ter uma espécie, ele tem que ter um hardware, né, nele, que é uma espécie de uma lombada eletrônica que vai reduzir essa velocidade para ele poder fazer a leitura, tá? Então, vamos falar o conceito agora do CAN-FD, né? Então, CAN é uma sigla, né, em inglês, está aqui o nome em inglês, que quer dizer rede de área do controlador, né? O FD também é uma sigla em inglês, que quer dizer taxa de dados flexíveis. Então, o CAN-FD é um protocolo de comunicação de dados, sendo uma extensão do protocolo de barramento CAN. O seu desenvolvimento permitiu aumentar a taxa de transferência de dados em até 5 vezes mais. Tá? Então ele é 5 vezes mais rápido do que um protocolo comum, né? Ele transfere os dados ali, né, 5 vezes mais rápido, até 5 vezes mais rápido. E qual é a aplicação do CAN-FD, né? Em que veículo se encontra esse protocolo, né? Então ele é utilizado nos veículos da GM a partir de 2019. Então veículos aí como estão aqui, né? O Onix, Spin, Cruze, Equinox, Tracker, entre outros. A partir de 2019. Bom, agora vamos para a sexta função, que é o protocolo DOIP, né? DOIP também é uma sigla, né? Ela significa diagnóstico por protocolo de internet, né? Então, o DOIP é necessário que eu tenha uma conexão, né? Se eu não tiver uma conexão aqui de rede, eu não consigo acessar DOIP, né? Então, aqui está explicando como o protocolo DOIP chega, né? Eu tenho aqui uma conexão na nuvem, né? E eu tenho o equipamento da Launch está aqui, né? Eu tenho que fazer um acesso via internet, acessando esse protocolo na nuvem e tendo acesso ao sistema do veículo, tá? Ao módulo do veículo. Vamos falar um pouquinho mais de DOIP, né? Diagnóstico por protocolo de internet, né? Então, mais e mais fabricantes de veículos utilizam uma nova interface de diagnóstico baseada na Ethernet, também conhecida como DOIP, né? que é aquela sigla Diagnostics over Internet Protocol, né? Protocolo de internet, diagnóstico por protocolo de internet. A vantagem é que a transferência de dados 100 vezes mais rápida em comparação com as tecnologias anteriores. Então DOIP é muito rápido, né? Essa tecnologia é usada principalmente para flashear a unidade de controle. Além da vantagem da velocidade, o diagnóstico baseado na internet oferece uma transferência de dados segura e estável. Então, por isso que muitos fabricantes aí estão usando DOIP, né? Quais scanners da Launch são compatíveis com o protocolo DOIP, tá? Aqui é muito importante a gente se atentar que alguns scanners, né, dependendo da interface do scanner da Launch, ele necessita de um cabo adicional, tá? Esse cabo não faz parte do kit, ele tem que ser adquirido separadamente. Então, aqui eu ponho a mensagem em vermelho, os scanners que precisam desse cabo adicional. Então, o X431 Pro Lite necessita de cabo adicional, é compatível, mas necessita. O X431 Pro SE também é compatível e necessita, e o X431 PAD 3 também necessita desse cabo adicional, tá? Já o PAD 5 Link, o PAD 7 Link, o Pro 3 Link e o PAD 9 Link não precisam de cabo adicional para executar o protocolo DOIP, tá? Na própria interface dele, ele já consegue fazer o acesso a DOIP. Bom, e falando um pouquinho aqui mais sobre o DOIP, para resumir, aqui nós temos o cabo que é opcional, né?
para as linhas aí Pro SE, Pro Lite e o PED 3, né? Então esse é o cabo opcional. O DOIP, né? Aqui estão os veículos suportados, né? Então é Jaguar, né, de 2019, mais ou menos, a linha Volvo de 2016, Land Rover também de 2018 para frente, né? E a linha Volvo de 2016 para frente, tá? Então são esses veículos que utilizam DOIP, né? Jaguar, Land Rover e Volvo. Bom, vamos falar agora de uma plataforma aí que é bastante utilizada, né? E os clientes perguntam muito sobre o famoso SGW, né? Então, SGW ou Security Gateway, né? Ele é um sistema de segurança, né? Então, vamos falar um pouco do conceito dele, depois a gente vai explicando melhor. Então, o Security Gateway, SGW, é um sistema de segurança aplicado em veículos produzidos após 2017, das marcas Fiat, Chrysler, Jeep, entre outras, né? Entre outras marcas do antigo grupo FCA e atual grupo Stellantis. A partir de 2023, as marcas Peugeot e Citroën, entre outras, né, com o objetivo de proteger a rede de comunicação do veículo, o SGW vai atuar como um firewall de segurança, impedindo ferramentas não autorizadas acessem os sistemas do veículo, né? Então, só para explicar melhor aqui, né, Fiat, Jeep e Chrysler, né, após 2017, Peugeot e Citroën a partir de 2023, tá? Então a Stellantis adquiriu essas marcas, né, Peugeot, Citroën, recentemente. Por isso que os veículos Peugeot e Citroën só tem SGW a partir de 2023. Mas Fiat, Jeep e Chrysler tem após 2017, ok? Bom, então aqui eu tenho uma ilustração, né, mostrando aqui algumas marcas do grupo Stellantis, né, que aqui está faltando o Peugeot, né? Peugeot, Fiat, Maserati, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Citroën e Jeep, né? Então essas marcas todas utilizam o SGW da Stellantis. Então, ó, o Security Gateway, né, toda a linha de scanners Launch comercializada atualmente pela Fortatec é compatível com o SGW da Stellantis, tá? Todos os scanners. Então, os scanners que não eram compatíveis, né, nós não estamos mais comercializando, né? O último que foi comercializado foi o X431 Pro GT, né? Ele não está mais na linha, né, da Launch, e esse não faz parte, ele não é compatível com o SGW, mas todos os scanners que estão no nosso catálogo atual são compatíveis. Bom, aqui eu tenho o site da AutoAut, né? AutoAut, ela é a parceira, né? Ela é a plataforma, né, que vai fazer o diagnóstico autenticado, né, da Stellantis, né? Então, o SGW da Stellantis, ele é autenticado nessa plataforma AutoAut. Então, o cliente Launch que deseja trabalhar com os veículos AutoAut, né, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar nesse site, né, ele vai comprar uma licença anual e pronto, o scanner dele está trabalhando já com AutoAut, está liberado. A Fortatec, ela vai ajudar o cliente nesse sentido, tá? Então a Fortatec, ela vai fazer essa conexão para o cliente. Basta o cliente nos chamar aqui, a gente conecta o seu scanner no AutoAut, tá? Nós temos esse serviço de conexão do scanner Launch na plataforma AutoAut, tá bom? Então é só entrar em contato aí com o pessoal do suporte técnico ou com o seu vendedor e o seu vendedor vai te encaminhar para cadastrar o scanner do seu cliente ali no AutoAut. Bom, eu quero falar um pouco da comparação entre o cabo, né, SGW e o serviço de autenticação da AutoAut, né, a diferença de um e outro.
Para quem não sabe, né, o cabo, ele é um cabo que ele faz um jump ali, você desliga o módulo de segurança, tá, e faz um jump, né? Então você elimina o módulo de segurança e o veículo fica sem o SGW. Só que assim, essa estratégia ela não funciona mais para veículos a partir de 2021. Né? Então veículos 21, 22, 23, 24, você já não consegue mais fazer utilizar cabo. Tem que ser autenticação mesmo. Né? Então a gente vai falar um pouco disso. Ó, né? O cabo FCA 12+8. Né? Quais são as desvantagens? Né? Ele exige uma mão de obra maior, né? Porque você precisa localizar o módulo SGW, para você poder fazer a conexão no chicote, né? A sua utilização também é limitada, né, para veículos de 2017 a 2020. Em veículos mais novos não comunica, né, devido à mudança de estratégia da Stellantis. Possibilidade de gerar alguma avaria também, existe essa possibilidade quando você usa o cabo, né, devido às desconexões que são feitas, né, para o diagnóstico. Então essas são as principais desvantagens do uso do cabo. Já na autenticação, auto-aut, a gente só enxerga vantagens, né? Então, assim, é muito mais prático, né? O acesso é via tomada OBD2. Então, você não precisa fazer nada. Basta você estar conectado na internet, né? E você entrar com login e senha. A utilização do auto-aut é segura e oficial. Não oferece risco de danos a qualquer componente, né? Também não limita a utilização a ano nem modelo de veículo. Então, qualquer ano eu vou conseguir realizar, né? Com o cabo eu estou limitado ali até 2020, mais ou menos. E uma conta permite vários scanners, tá? Vários acessos. Bom, o oitavo recurso que eu quero comentar aqui com vocês dos nossos scanners, né? Dos scanners da Launch, são os módulos adicionais, né? Então, existem muitos módulos que o cliente de scanner ele pode adquirir, tá? E esses módulos, né, essas aplicações, elas vão turbinar o scanner do cliente, né? Ele vai ter ferramentas adicionais aqui muito importantes, né, com bastante tecnologia. Então vamos começar aqui, ó, do VSP 600, que é uma câmera de inspeção, tá? Essa é a primeira ferramenta, módulo adicional, tá? Pode ser comprado separadamente, né? E ele vai trabalhar junto com o scanner. Aqui eu tenho o Sensor Box, né, que é o S2-2, né? Então aqui é um teste de sensores que também pode ser comprado separadamente. Vamos falar um pouquinho mais para frente, um pouquinho de cada módulo desse. Esse aqui é o osciloscópio, o O2-2, né? É um osciloscópio de 4 canais. Esse aqui é o Key-Programmer, né? Ele é um programador ali de controle remotos e chaves. Também tem o TS-GAN. TS-GAN ele é um programador e ativador de válvulas TPMS. Eu tenho a Wi-Fi Print, que ela é uma impressora, né? Uma impressora sem cabo, para imprimir relatórios aí da linha X431, ela imprime direto do scanner. O BST360, que é um testador de bateria via Bluetooth, que também trabalha conectado ao scanner. A XProg3, que é uma programadora de bancada, né? É uma clonadora de módulos e uma programadora de IMO e chaves. E o sistema ADAS, né? Que o sistema ADAS aqui, que ele é um painel com alguns targets que trabalha em conjunto com o scanner e faz calibração de câmeras e radares, tá? Então todos esses aqui, todos esses módulos, eles são compatíveis com os scanners, né? É claro que a gente tem que ver cada modelo é compatível com alguns módulos, né? Quanto mais top o modelo, ele é compatível com mais módulos. Quanto mais simples, compatível com menos módulos, ok? Bom, então aqui falando um pouquinho de cada um, o VSP 600 ele é uma câmera de inspeção do tipo videoscópio com uma sonda articulável, que possui uma câmera na ponta e um LED com regulagem de luminosidade, né? Então esse é o Launch VSP 600. Então aqui tem uma ilustração, eu consigo enxergar alguns componentes aí importantes do motor, principalmente, né? Que eu não teria acesso com uma câmera comum, né? Então eu preciso usar aquela sonda mesmo, porque ela tem uma câmera ali e vai me mostrar na tela do scanner uma imagem de alta definição.
Bom, o próximo componente aqui, a próxima ferramenta, módulo adicional, é o Sensor Box, né? O Sensor Box, pessoal, ele é um simulador de sinais com 2 canais e um multímetro, né? Então ele serve para testar sensores, né? Eu vou emitir sinais elétricos, né, com ele e dessa forma a gente vai testar os sensores, né? Eu vou simular o funcionamento desses sensores com emissão de sinais elétricos. Bom, um outro módulo adicional aqui, que também trabalha em conjunto com o scanner, né, é o Scope Box, é o osciloscópio da Launch. Esse osciloscópio, ele tem 4 canais, né, ele tem muitos acessórios inclusos, né, ele vem com uma maleta, com uma série de acessórios, né, e ele trabalha conectado ao scanner e vai auxiliar o operador, o mecânico ali, né, no diagnóstico do veículo. Ele vai apresentar ali, ó, as ondas, né, dos componentes na tela e ele pode testar 4 componentes de uma vez, né, e o operador vai conseguir um diagnóstico com muita precisão com o osciloscópio da Launch. Bom, outra ferramenta aqui que ela trabalha em conjunto com o scanner é a Key Programmer, né? Então a Key Programmer, ela trabalha com chaves universais e controles remotos programáveis. A Key Programmer permite programar uma ampla gama de chaves inteligentes, controles remotos e transponders com praticidade, compatibilidade e sem complicação. Nós temos também uma outra ferramenta que é muito solicitada, é muito vendida essa ferramenta, é o BST360. Né? Então o BST360 ele é um testador de baterias que transmite via Bluetooth a um aplicativo do scanner, né? Ou para um smartphone. Então ele trabalha tanto com o scanner quanto com o smartphone. Ele vai testar ali a saúde da bateria, né? Vai indicar se a mesma tem que ser carregada, substituída, né? E além disso, né, além de fazer esse teste completo no sistema, ele também faz um teste do sistema de cargas e emite um relatório que pode ser enviado para o cliente. Então uma ferramenta muito interessante. Quando você vender o scanner, aproveita e vende o BST360 junto. Outra ferramenta que trabalha em conjunto, né, que faz parte daqueles módulos adicionais que turbinam o scanner, é o TS-GAN. O TS-GAN ele trabalha em conjunto com os scanners X431 da Launch, né? E ele vai fazer diagnóstico, vai programar e ativar as válvulas sensores TPMS, né? Aquelas válvulas que fazem a monitoração da pressão dos pneus, né? Então ele consegue fazer esses trabalhos de diagnóstico, de programação, de ativação, ele consegue clonar também, tá? Ele consegue clonar uma válvula que está funcionando e depois eu ativo essa válvula na sequência correta. É uma ferramenta que é extremamente útil e é mais um serviço que a oficina pode prestar, né? Essa parte das válvulas TPMS que vira e mexe elas têm que ser trocadas, né? Bom, outra ferramenta aqui é a XProg3. A XProg3 é uma ferramenta de bancada, tá? Ela faz clonagem de módulo, né? Então ela faz clonagem de módulo de motor, clonagem de módulo de transmissão e de carroceria também, tá? Módulo BCM também. Além disso, ela faz programação de IMO, chaves, memória flash e memória EPROM, tá? Esse equipamento ele tem um dos opcionais mais importantes aqui, a MCU3, né? Ela tem algumas aplicações ali para Mercedes, GM, né? Então é muito interessante quando vender XProg, já vender a MCU3 junto, tá? Ela é opcional, mas trabalha junto com a XProg, essa programadora de bancada. Pessoal, aqui o último módulo opcional aqui, né, é o ADAS, né? Então a gente colocou aqui como exemplo o X431 ADAS Eco. O ADAS Eco é um equipamento para calibração de câmeras e radares, né? Então, juntamente com o scanner da Launch, né, eu vou conseguir fazer a substituição, por exemplo, de uma câmera, um radar, e vou conseguir calibrar essa câmera, colocar ela
do jeito correto ali. Eu tenho que trabalhar em conjunto com os targets, né? O equipamento, os targets e o scanner que tenha o software ADAS, né? Então, o que a gente indica é comprar o X431 ADAS, o equipamento, né? Os alvos e o scanner. Então, ele tem que ter esse conjunto aí todo para conseguir fazer essas calibrações. Bom, agora nós vamos falar especificamente aqui de scanner por scanner, tá? Então eu vou começar aqui com o nosso scanner de entrada, o nosso scanner mais simples, né? O nosso scanner mais barato, que é um lançamento. Esse scanner ele vai atender assim a faixa de oficinas que quer fazer um baixo investimento, né? Então é o nosso X431 Pro Lite. Então vamos prestar bastante atenção nessa linha, que ele é uma linha de baixo custo, mas ele é bem completo, viu? Ele atende muito bem. Não é aquele scanner que não entrega nada, não. Ele entrega bastante coisa. Vamos lá. Ó, as principais características aqui. Então é bastante coisa para a gente ler aqui, para a gente não esquecer, né? Não podemos esquecer. Então ele tem a conexão através da interface DBS Car 7, ele tem comunicação via Bluetooth com o tablet, né? Então o tablet não fica preso ali com um cabo dentro do carro, né? Você vai ter mobilidade. Ele trabalha com um tablet de 7 polegadas. Então, por que eu coloquei em vermelho isso e grifado, tá? Para a gente poder comparar com os outros modelos. É onde existem as diferenças aí, tá? Então, ó, tablet de 7 polegadas, touchscreen de alta definição e ele tem uma carenagem anti-impacto, né? Ele tem a cobertura Wide OE, né? Então, essa sigla OE, ela quer dizer equipamento original. E o wide quer dizer larga, né? Então uma cobertura larga OE, de equipamento original, para 95 montadoras, nacionais e importadas, tá? O diagnóstico, ele trabalha com o diagnóstico inteligente, né? Com a autobusca do VIN, né? Do chassi, do número de chassi, e também com histórico salvo na nuvem, né? Esse é o diagnóstico inteligente. Ele é compatível com os mais recentes protocolos, como CAN-FD e DOIP. O DOIP ali, pessoal, tem um asterisco. Toda vez que tiver um asterístico aqui na nossa apresentação é porque tem alguma coisa opcional. Nesse caso, o cabo DOIP para esse scanner é opcional, tá? Para esse scanner é opcional. Ele é compatível com SGW, basta a aquisição da licença anual na plataforma AutoAut, tá? Ele tem um nível de cobertura, como a gente já tinha falado ali, ó, Wide OE, né? Ela é larga, né? De cerca de 95 marcas, tá? Menu de acesso rápido com 35 funções especiais, também está grifado aqui porque outros scanners são diferentes, essa parte. Ele é compatível com 4 módulos extras, tá? Então aqueles módulos que eu apresentei agora, que eu acabei de apresentar, esse scanner é compatível com o VSP600, com o BST360, com o TS-GAN e com a X-Prog 3, tá? Aí se eu perguntar, Ricardo, é compatível com o ADAS? Não é compatível com o ADAS. Tá? Ele é compatível com o Keyprogrammer? Não é compatível com o Keyprogrammer. Tá? Então, precisamos prestar bastante atenção aqui, tá? Não é compatível com osciloscópio, né? Com sensor box. Então ele é compatível apenas com esses 4 módulos. Lembrando que ele é um scanner de entrada, né? Então claro que ele vai ter as limitações dele. Ele trabalha com um sistema operacional Android 10, né? Processador 2.0 GHz, ele é um quad-core, 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória ROM, de armazenamento. Ele tem uma bateria de 6.300 mAh. Então essas são as principais características do X431 Pro Lite. Agora eu vou falar 3 diferenciais desse scanner, né? Então para a gente saber apresentar para o nosso cliente, né, quais são os diferenciais desse scanner. Então assim, gente, ó, ele tem um valor extremamente baixo, tá? Em relação a tudo que ele entrega, né? Então, o que significa isso? Né? Que ele tem um custo-benefício ótimo, tá? Ele custa pouco e entrega muito. É um ótimo custo-benefício. Bom, ele é o scanner mais barato do mercado, né? Com esses recursos importantes, assim como o SGW, DOIP, CAN-FD, busca automática, né? Histórico na nuvem, entre outros, tá? Então ele é o scanner mais barato do mercado que entrega
esses recursos importantes. Ele também vem com 3 anos de atualizações gratuitas, né, com baixíssimo investimento inicial. Então, imagina, você faz um investimento inicial pequeno e ainda tem 3 anos de atualizações futuras. Então, assim, é um excelente custo-benefício mesmo, tá? A gente tem que saber apresentar muito bem, porque ele é um scanner muito fácil de vender. Bom, o próximo não, né? Aqui a gente coloca ainda o mesmo, mas quem é o público desse scanner, né? Para quem eu devo oferecer? Então, eu coloco aqui clientes que desejam o melhor custo-benefício do mercado, ou seja, ele entrega muito e custa pouco, né? Para quem que eu devo oferecer? Para quem está começando, mas já quer uma excelente ferramenta que é compatível com os mais modernos recursos, né? E para quem eu devo oferecer, Ricardo? Para oficinas que necessitam de várias unidades. Por exemplo, o camarada já tem um pad 7, um pad 5, um pad 9, e ele precisa de mais 1, 2 unidades para funcionário, é um ótimo scanner para trabalhar no dia a dia. Então, amigo, compra 2 unidades do X431 Pro Lite, deixa um com cada mecânico e está tudo certo. Você vai ter scanners ótimos e quando você precisar fazer um recurso mais avançado, uma programação online, você usa o pad. Para o dia a dia ali, para todas aquelas funções especiais e tudo que ele tem para entregar, você usa o X431 Pro Lite com um baixo investimento. Bom, o que nós temos aqui agora, né? É o segundo modelo que eu vou apresentar, que é o Launch X431 Pro SE, que ele é muito parecido com o X431 Pro Lite, né? Ele é da mesma família, mas existem algumas diferenças, né? As diferenças eu deixei elas em vermelho, tá? Para a gente poder comparar depois quando eu tiver dúvida. Bom, a conexão dele é através da interface DBS Car7. Então, como está em preto, é igual, né? A comunicação via Bluetooth com o tablet. Então, também é igual. Agora tem uma diferença, ó, o tablet do Pro SE é de 8 polegadas, né? E a gente viu que o do Pro Lite é de 7 polegadas, então a diferença está aí. O Pro SE ele tem um tablet maior, a tela é maior, né? Mas a tela é de touchscreen, alta definição, carenagem anti-impacto, tudo igual. Uma outra diferença aqui é que a cobertura do Pro SE ela é full, né? Então a gente chama o Full OE, né, essa cobertura equipamento original full quer dizer completo, tá? Então ela é a cobertura completa da linha X431, né? E se a gente comparar lá no Pro Lite, a cobertura ali é wide, tá? Ela não é full. Então aqui eu entrego 110 montadoras. Lá no Lite a gente entrega 95 montadoras, tá? Nacionais e importadas. Então Pro SE, cobertura full, 110 montadoras nacionais e importadas. Ele tem o diagnóstico inteligente, né, com autobusca e histórico salvo na nuvem, é compatível com os mais recentes protocolos, como CAN-FD e DOIP. O DOIP ali, ó, tem um asterisco, tá? Então é necessário um cabo adicional, tá? É importante a gente sempre ressaltar isso para o cliente. Compatível com SGW, né? Basta adquirir a licença anual na plataforma, né? Ele tem as funções guiadas Volkswagen Audi, tá? Essas funções guiadas, pessoal, é importante a gente colocar, é um passo a passo para você executar ali as funções especiais da linha Volkswagen Audi. Então é muito legal, tá? O scanner vai te ensinando como operar, passo a passo, como operar essas funções especiais, tá? Então funções guiadas Volkswagen Audi são pouquíssimos scanners no mercado que possuem essas funções guiadas Volkswagen Audi, tá? Isso é um diferencial gigante. Nós temos aqui também um menu de acesso rápido com 39 funções especiais. Por que está em vermelho, Ricardo? Porque o do Pro Lite é 35, então dá para a gente comparar. Compatível com 9 módulos. A gente viu que o Pro Lite ele é compatível com 4 módulos, né? Então esse aqui eu já tenho o VSP600, BST360, o TS-GAN, a X-Prog 3, o Sensor Box, o Scope Box, a impressora Wi-Fi Print, né? E o Key-Programmer e ADAS. Então, né, o Pro SE nessa questão de módulos extras, né, dos módulos adicionais, ele é bem completo. Ele trabalha com Android 10, processador 2.0 GHz, quad-core,
4 GB de memória RAM e 64 GB de memória ROM. E a bateria dele é de 6.300 mAh, ok? Então são as principais características aí do Pro SE. Agora vamos falar de 3 diferenciais, né, do Pro SE. Né? Quais seriam os diferenciais para eu oferecer um Pro SE para o meu cliente? Né? Então, a principal ali, scanner de baixo custo com cobertura full launch. Tá? É a cobertura completa X431, né? 110, mais de 110 montadoras. Né? Ele é um scanner compatível com ferramentas avançadas como o osciloscópio Keyprogrammer, né, por exemplo. E ele é um scanner compatível com calibração ADAS, né? Então, mesmo que seu cliente não use ADAS hoje, mas amanhã, se ele precisar calibrar câmera e radar, né, um ProLite, por exemplo, não tem. Então, se você tem um cliente que ele vai querer amanhã trabalhar com calibração ADAS, o ideal para ele é comprar um Pro SE. Se ele quiser ter um osciloscópio, o ideal é ele comprar um Pro SE. Se ele quiser ter uma cobertura um pouco maior, né, uma cobertura completa X431, o ideal é um Pro SE, ok? Bom, quem é o público, tá, do Pro SE, né? Para quem eu devo oferecer? Então, eu coloquei ali 3 características do público, né? 3 perfis ali. Então, primeiro, clientes que precisam de um pouco mais de tecnologia, né? Como a utilização de osciloscópio, tá? O osciloscópio tem um asterisco ali, né? Por que ele tem um asterisco? Porque ele é uma ferramenta opcional, né? Então eu já coloquei um asterisco ali. Então quem quer utilizar o osciloscópio, ele já vem com o software do osciloscópio instalado. Eu só preciso comprar o módulo que é opcional. Ou, se ele quer trabalhar com programação de chaves, né? Ele consegue usar o Keyprogrammer, né? Que também é opcional. O módulo opcional também tem um asterisco ali. Bom, mas se ele precisar de um pouco mais de tecnologia, o ideal para ele é um Pro SE, né? O Lite já não vai atender. Oficinas que irão trabalhar com calibração de câmeras e radares, né? Com ADAS. Se precisar um dia trabalhar com ADAS, esse é o scanner ideal. Clientes que necessitam de uma cobertura full, né? Uma cobertura completa, X431 Launch, eu indico o Pro SE. Então esses perfis aí são os públicos do X431 Pro SE. Vamos lá para frente. Bom, agora, pessoal, vamos fazer um resumo, tá? Que nós vamos entrar numa outra linha de scanner, né? Então a gente vai avançar um pouco, nós vamos pegar scanners um pouco mais avançados, né? Mas então o nosso primeiro resumo aqui dos nossos scanners de entrada, né? Eu vou falar um pouquinho do X431 Pro Lite e do X431 Pro SE. Então, esses 2 scanners, né? Eles realizam as funções ler e apagar falhas, que é a função número 1, a função número 2, que é a leitura em tempo real, né, do fluxo de dados, a função número 3, que é teste de atuadores, a função número 4, né, que são funções especiais como resets, codificações e aprendizagens, a função número 5, eles são compatíveis com o protocolo CAN-FD da GM, a função número 6, ele atende protocolo DOIP, né, que estão em Land Rover e Jaguar, mas precisam de um cabo opcional, né? Eles têm SGW Stellantis, né? Basta adquirir a licença anual AutoAut, e eles trabalham com módulos adicionais, né? O Pro SE trabalha com 9 módulos adicionais e o Pro Lite trabalha com 4 módulos opcionais, ok? Então aqui é um primeiro resumo. Depois, vamos falar dos recursos importantes ainda desses 2 scanners, né? Resumindo aqui, eles realizam um diagnóstico inteligente com busca automática do VIN, tá? O VIN é o número de chassi do veículo, é uma sigla em inglês também. O segundo recurso importante aqui, ele armazena e acessa histórico de diagnóstico na nuvem, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, se eu fizer um diagnóstico num determinado veículo aqui, tá? Eu fiz um diagnóstico num veículo e subi esse diagnóstico para a nuvem. Se o cliente levar o carro dele, o cliente dono do carro, tá? Se ele levar o carro dele numa outra oficina, essa outra oficina, se ela tiver também um launch, ela consegue acessar o histórico daquele veículo na nuvem. Não foi ela que fez o diagnóstico, mas ela consegue acessar. Então, só para a gente ter uma ideia da tecnologia do diagnóstico launch. Bom, aqui o terceiro recurso, né,
estamos nessa parte aqui, ele possui um manual de operação muito amigável, tá, pessoal? Com imagens, com desenhos, assim, tal, no próprio scanner. É muito legal esse manual, ensina como usar o scanner, tá? O recurso número 4 aqui, ó, realiza atualizações online via Wi-Fi com apenas um clique. Então isso aí também é muito importante, essa função, né? Eu me mantenho atualizado sempre, tá? A Launch lança atualizações praticamente diárias, né? E eu consigo atualizar com apenas um clique. Eu faço uma atualização ali diária, semanal, mensal, do jeito que eu quiser, e ainda tenho 3 anos, né, dessas atualizações gratuitamente quando eu compro o scanner. O quinto recurso aqui que a gente destaca são as funções guiadas Volkswagen Audi, né, que é um passo a passo de operação, né? Então é muito legal também as funções guiadas Volkswagen Audi. Recurso extremamente importante que pouquíssimos scanners do mercado têm. O sexto recurso importante aqui, ó, ele aceita o Data Launch, né? É um sistema de informações técnicas, é opcional. A Fortatec vende isso, tá? Dá para ele usar no próprio scanner, ele vai ter ali informações técnicas de todos os veículos, né? Muitas informações técnicas sobre o veículo inteiro, assim, tá? O sétimo recurso importantíssimo aqui, ele opera sem cabos, né? Então não vai limitar a movimentação do tablet. Eu fico livre para sair do veículo, ali do habitáculo do veículo e trabalhar fora do veículo. Eu posso, se eu estou numa oficina que tem um escritório, eu posso ir para o escritório com o tablet e continuo fazendo o diagnóstico do veículo, tá? Então ele não limita a movimentação ali do operador. E o oitavo recurso muito importante também é que ele gera e envia relatórios profissionais de diagnóstico, tá? Então a gente viu quanta coisa nós falamos aqui e não falamos tudo, tá? Tem mais ainda, mas são recursos importantes, né? E as funções importantes. Resumimos então, pessoal, Pro Lite e Pro SE. Agora nós vamos colocar um pouquinho o pé aqui e vamos partir um pouquinho mais para o avançado, né? Então esse aqui é o X431 Pro 3 Link que nós vamos apresentar, né? Essa ferramenta é um pouco mais sofisticada, é uma ferramenta da linha Pro, né, que tem um preço compatível com Pro, é claro que é mais caro do que Pro SE e Pro Lite, né? Porém é mais barato do que a linha Pad, né? E ele oferece uns recursos bem interessantes, assim, bem parecidos com o da linha Pad, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, o que eu marquei aqui em vermelho, tá? O resto eu não vou repetir tudo, né? Porque senão acho que fica muito maçante, muito chato, né? São muitos scanners. Mas, principalmente, ele trabalha com a conexão através da Smart Link, tá? Então, a interface dele é a Smart Link 2.0, né? Ele tem um tablet também maior, tá? O tablet dele é de 10,1 polegada. É um tablet grande, né? Ele tem uma visualização ali melhor, tá? Em vermelho aqui também, ó, eu enxergo um mapa topológico, né? Então, ele consegue ali fazer a topologia de rede, que a gente vai ver mais para frente esse recurso, eu vou explicar esse recurso direitinho. Ele também consegue ser um J2534, né? Fazer pass-through, né? Então ele consegue ter essa ferramenta, J2534, esse recurso, e ele é compatível com veículos pesados e veículos elétricos, tá? Mas é claro que é opcional, não vem instalado neles, tá? O veículo, tanto pesado quanto elétrico, tem que ser adquiridos, tá? Mas ele é compatível, já o resto da linha Pro não é. Então, as diferenças aqui em relação à linha Pro normal, né? São 5 diferenças básicas aqui, né? É importante a gente poder comparar. Então, falando um pouquinho aí dos 3 diferenciais do Pro 3 Link, tá? Então, ele é o único da linha Pro que oferece J2534. Ó, pessoal, só corrigindo uma coisinha na minha apresentação aqui é Pro 3 Link, tá? Pro 3 Link, não é Pro SE. Aqui faltou eu mudar aqui o SE, tá? Então é Pro 3 Link, ele é o único da linha Pro que oferece J2534, pass-through. Ele tem compatibilidade com linha Truck e linha de veículos elétricos,
né? Ele tem um tablet de 10,1 polegada com o recurso de topologia de rede, né? Então, esses são os 3 diferenciais do X431 Pro 3 Link. Quem é o público, tá, do Pro 3 Link, né? Para quem eu devo oferecer? Para clientes que precisam de J2534 Pass-Through, mas não precisam de programação online, porque ele não tem programação online, né? Mas ele tem um recurso ali muito interessante, né? Que também está ligado à programação, né? Que é o J2534 Pass-Through. Outro perfil de oficina que é público, né, para Pro 3 Link, são oficinas que desejam trabalhar com a linha Truck ou com a linha EV e querem um investimento menor que um PED. Então, o camarada quer trabalhar com um veículo elétrico, mas não precisa de um PED, ele não precisa de programação online, por exemplo. Então, é uma boa pedida ele comprar o Pro 3 Link, que ele vai poder liberar essa linha de veículos elétricos, né, e vai ter um investimento menor que um PED. Outro perfil aqui do público do Pro 3 Link são clientes que necessitam de alguns recursos da linha PED com um custo menor, né? Então, por exemplo, topologia, diagnóstico remoto, J2534, Pass-Through, né? Com um custo menor. Bom, então agora nós vamos fazer um comparativo de todos os scanners que nós falamos até agora, né? Então, os scanners Launch X431 linha Pro. Então vamos lá, vamos comparar aqui o que é importante a gente saber. A tela, tá? O ProLite tem 7 polegadas, a tela do ProLite, a tela do Pro SE tem 8 e a tela do Pro 3 Link tem 10,1 polegada, tá? Então a gente vem aqui do de entrada, do mais barato, para o mais sofisticado da linha Pro, tá? Bom, a interface dos 2 primeiros aqui é a DBS Car 7 e já a do Pro 3 Link é a Smart Link 2.0, né? Quem é compatível com ADAS aqui? O ProLite não, tá? Mas já o Pro SE e o Pro 3 Link sim, são compatíveis, né? Quem tem SGW da Stellantis, o Security Gateway? Todos, tá? Os 3 modelos têm. CAN-FD integrado, os 3 modelos têm CAN-FD integrado, não precisa de cabo. Quem é compatível com DOIP, né? Ó, todos são compatíveis com DOIP, porém o ProLite e o Pro SE precisam de um cabo opcional, né? Já o Pro 3 Link, por ter a Smart Link 2.0, não precisa desse cabo, tá? Quem tem funções guiadas Volkswagen Audi? Os três modelos, tá? E J2534, Pass-Through. Bom, os 2 primeiros não tem por causa da interface, né? Já o Pro 3 Link, ele tem J2534 porque ele tem uma Smart Link 2.0, né? E ela é compatível com J2534. E qual scanner faz topologia de rede, tá? Só o Pro 3 Link também, tá? Os 2 primeiros não fazem, né? E veículos elétricos, né? Quem é compatível, né? O único compatível é o Pro 3 Link. É opcional, mas ele é compatível. O ProLite e o Pro SE não existe a possibilidade de trabalhar com veículos elétricos, tá? Veículos 100% elétricos, tá, pessoal? Bom, então depois da comparação aí dos scanners da linha Pro, né, eu quero falar um pouquinho sobre as interfaces dos scanners, né, da Launch X431. Então a gente teve lá as primeiras DBS Car, né, eram as DBS Car 5, né, não as primeiras, mas mais ou menos recentes aí, né, DBS Car 5, tá? Essa DBS Car, o CAN-FD dela precisa de cabo, ela não tem CAN-FD integrado e ela não é compatível com o DOIP, né? Ela está nos scanners Pro GT e no Pro V4. Então quem tem um Pro GT e um Pro V4, né, são scanners que a gente não vende mais, mas às vezes você encontra um cliente, né? Às vezes não vale a pena ele atualizar esse scanner, vale a pena ele trocar. Então aqui existem um argumento até para você colocar para ele, né? Falar, porque você vai precisar comprar um cabo CAN-FD, por exemplo, né? É um cabo que não é barato, CAN-FD. E também ele nunca vai ter DOIP, né? Você não vai conseguir fazer DOIP. Se entrar um Jaguar, uma Land Rover na sua oficina, um Volvo, você não vai conseguir testar. Então é importante
de repente você já partir aí para um Pro Lite, um Pro SE, um Pro 3 Link, por aí vai, ok? A DBS Car 7 tem o CAN FD integrado, tem o DOIP com cabo e essa DBS ela está nos scanners Pro Lite, Pro SE e PED 3, tá? A Smart Link 2.0, que é esse modelo aqui, essa vermelha, né? Ela tem o CAN FD integrado, ela tem o DOIP integrado, não precisa de cabo, tá? E ela também é J2534, né? Você já consegue fazer o pass-through, tá? Ela tá no Pro 3 Link, no PED 5 Link e no PED 7 Link, ok? E a Smart Link 3.0, que é a Smart Link lançamento, né? Que vem no PED 9 Link, ela tem o CAN FD integrado, o DOIP integrado, J2534 e o pass-through, e ela é muito rápida, tá? Ela tem uma memória, ela tem um processador mais rápido que a Smart Link 2.0, ok? Então, aqui um comparativo entre as interfaces dos scanners, né? Que o scanner não é composto só pelo tablet, né? O principal do scanner também é a interface, né? A placa de comunicação, a placa do scanner está na interface do scanner, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos para a parte final, vamos dizer, né? Que são os scanners avançados, né? Então, os scanners avançados, eu coloquei ali o PED 5, o PED 7 e o PED 9. Nós também temos o PED 3, né? Mas o PED 3 eu considero ele intermediário. Ele é um scanner que vai mais para o avançado, mas ele não tem alguns recursos que a gente vai olhar. Mas então os scanners avançados seria a partir do PED 5, tá? Bom, os avançados que têm a VCI Smart Link, né? Eles têm compatibilidade com 12 módulos adicionais, né? Porque entram ali os acessórios para veículos elétricos, né? Que são os acessórios verdes aqui, né? Então aqui a gente tem uma pinça indutiva de corrente, a gente tem um osciloscópio, né? Depois a gente vai ter também megômetro. Então você vai ter ferramentas para veículos elétricos que são compatíveis com os scanners que tem Smart Link, tá? Então por isso que eu tenho mais módulos adicionais, né? Bom, então vamos para a nona função, né? A gente viu que os Pros eles param, né? Na oitava função. E só o Pro 3 Link, né? Que vai ter 9 funções, que ele vai pegar essa função também, porque ele tem Smart Link, tá? Então, ó, J2534, pessoal, a gente está falando, né? Para eu trabalhar com software OEM, né? Com software original, né? De equipamento original, eu preciso de uma J2534, que ela vai ser o quê? Ela vai ser uma interface padrão para eu me comunicar com software OEM. Então, aqui eu tenho uma ilustração, que é um veículo aqui, tá? E nesse veículo eu instalei um software original aqui no meu notebook, tá? Eu paguei aqui para o fabricante uma licença do software original e eu vou conectar o que nesse veículo para comunicar com o meu notebook? Eu vou conectar a minha Smart Link. Então a minha Smart Link ela tem um protocolo padronizado que chama J2534 que ela permite que eu receba dados e eu faça uma comunicação com esse software original, tá? Então a Smart Link ela serve como uma interface padrão porque ela tem um protocolo padronizado J2534, ok? O pass-through eu já também vou conseguir fazer. O pass-through eu vou acessar a nuvem da montadora, né? Então eu posso comprar um acesso na nuvem da montadora, se ela permitir isso, né? Nos outros países isso é permitido, né? No Brasil alguma coisa assim, alguns não, mas se eu tiver a permissão da montadora, eu consigo acessar a nuvem dela e consigo usar também a Smart Link ali como interface padrão entre a nuvem da montadora e o veículo, tá? Eu posso carregar, por exemplo, um software, né? Fazer um telecarregamento ali de software com a minha Smart Link na nuvem da montadora. Isso é um pass-through. Bom, então vamos lá. Vamos explicar agora o conceito, tá? J2534.
J2534 é um padrão desenvolvido pela SAE, né, que é uma sigla ali, né, uma sociedade ali automotiva de engenheiros. Ele define as diretrizes para programação de veículos. Ele é um protocolo de aquisição de dados e padrões de comunicação. Ele permite ao mercado de reposição acessar e programar os computadores dos veículos da mesma forma que um equipamento OEM, sem precisar das ferramentas do fabricante, tá? Então, sem um scanner do fabricante na mão, eu consigo programar ali os módulos dos veículos através do protocolo J2534, como explicado na tela anterior, tá? Basta um software, eu consigo fazer essa programação. Ok, e o que é Pass-Through? Pass-Through denomina uma funcionalidade que permite programar as unidades de comando de acordo com o regulamento Euro 5, desde 1º de março de 2010. Então, todos os fabricantes de equipamento original, eles têm a obrigação de facultar às oficinas independentes informações técnicas relativas à reparação que permitam realizar uma nova programação das unidades de comando para programação. Tá? Então isso é lei nos Estados Unidos, né? A gente espera que aqui também vire uma lei, uma obrigação. Por enquanto no Brasil não existe essa regulamentação, mas algumas montadoras já estão permitindo, tá? Bom, e o último tópico ali, a funcionalidade Pass-Through permite estabelecer uma ligação direta entre o veículo na oficina e o fabricante, de modo a instalar a versão mais recente do software das unidades de comando, tá? Então isso é Pass-Through, é se comunicar com o fabricante, né, e fazer ali um telecarregamento no veículo. Bom, a Launch Smart Link J2534 como VCI. Bom, o que a gente... Essa denominação VCI, né, aqui está a sigla, né, ela é a interface de controle do veículo. É isso que quer dizer VCI, tá? Então a gente pode chamar de interface, de VCI, tranquilo. A gente vai entender. Então a Smart Link é a nossa interface de controle do veículo e ela tem um padrão J2534, né? E o que significa OEM, né? Então é fabricante do equipamento original, né? Então fabricante do equipamento original, essa sigla OEM. Então, como que eu posso usar J2534 em quais marcas, né? Bom, testado e aprovado aqui, Volkswagen Audi, né, que é o software OEM Odds, na Land Rover Jaguar é o software OEM SSD, Acura Honda, que é o software OEM HDS, Toyota Lexus, que usa o software OEM Techstream, Subaru, que usa o software OEM SSM4, Volvo, que usa o software OEM Vida, GM, que usa o software OEM GDS2, BMW, que usa o software OEM ISTA, Mercedes-Benz, que usa o software OEM Chantry, Jeep Chrysler, que usa o software OEM YTech 2.0 e a Ford, que usa o software OEM IDS FDRS, tá? Então, esses são softwares que já foram testados, a Smart Link como VCI funciona maravilhosamente bem. Bom, agora vamos falar todos os scanners da Launch que tem J2534 Pass-Through, né? São os scanners da nossa linha atual. Então a gente tem o X431 Pro 3 Link, o X431 Pad 7 Link, o X431 Pad 5 Link e o X431 Pad 9 Link. Então a gente percebe que todos que têm a interface Smart Link têm a funcionalidade J2534 Pass-Through, ok? Bom, vamos para a 10ª função. A 10ª função é o Pro 3 Link cai fora, tá, pessoal? Então o Pro 3 Link foi até a 9ª função, que é J2534. A partir da 10ª função, a gente vai falar só da linha Pad. E o Pad 3, ele não tem J2534. Então por isso que ele não é tão avançado assim, né? Ele usa uma interface comum. Então, Pro 3 e Pad 3, né, eles estão como intermediários. A gente vai considerar os avançados mesmo, Pad 5, Pad 7, Pad 9,
que eles vão em todas as funções, tá? Então, função décima aqui, nosso décimo recurso, programações online. Então aqui eu explico mais ou menos como que é uma programação online, né? A Launch tem uma nuvem, tá? Uma nuvem, né? Um servidor. Nesse servidor nós temos armazenados aqui, ó, 16 montadoras, tá? 16 montadoras com muitos arquivos. Então, o que o operador vai fazer? Ele está com o carro lá na oficina, ele vai pegar a sua Smart Link, vai conectar a Smart Link no servidor da Launch e vai fazer uma transferência de arquivos, né? Então ele vai fazer uma instalação de alguns arquivos para programar um módulo, né? Para atualizar um software. Então ele tem lá algumas funções que ele pode fazer na programação online, que basicamente é uma transferência de arquivos que estão hospedados na nuvem da Launch. São muitos arquivos que não caberiam dentro do scanner, tá bom, pessoal? Por isso que eles estão num servidor da Launch. A nuvem Launch é muito parecida com as nuvens das montadoras, né? Então, a Launch, o que ela fez? Ela replicou as nuvens das montadoras, mas evidentemente ela não tem todo o conteúdo que a montadora tem. Ela tem uma porcentagem de conteúdo que as montadoras têm, tá? Os lançamentos das montadoras não tem na nuvem da Launch, mas conforme o tempo vai passando, ela vai conseguindo e vai atualizando também a nuvem dela, ok? Bom, vamos para o conceito agora, né? Então, programações online são acessos à nuvem Launch que possibilitam transferências de arquivos grandes utilizado para atualizações de software dos veículos, programações de novos módulos, ativações de novos componentes, entre outros, tá? Então, resumindo, eu posso atualizar o software dos veículos, eu posso programar novos módulos e eu posso fazer ativações de novos componentes, entre outras funcionalidades. Bom, e quais são as montadoras que estão disponíveis para programação online? Né? O que eu tenho na nuvem da Launch disponível? Eu tenho 16 montadoras, que seria Volkswagen, Nissan, Infiniti, Land Rover, Jaguar, Porsche, Renault, Hyundai, Kia, Subaru, Venucia, Maxus, BMW, Mercedes-Benz, Audi e MG, ok? Avançando aqui, quais scanners têm programações online, né? Então, ali eu vou ver que o PED 3 tem programação online. Toda essa linha PED, né? Falei em PED e falei em programação online, né? Então, mesmo que o PED 3 não tenha J2534 por causa da interface dele, mas ele tem a programação online, tá? E o que muda, Ricardo? O que muda da programação online do PED 3 para a programação online do PED 9 Link? Por exemplo, a programação online com o PED 9 Link, ela é muito mais rápida, tá? Ela é muito mais rápida, muito mais eficiente. Eu não vou corromper arquivo aqui, porque eu tenho um hardware muito potente que vai me dar uma estabilidade na conexão, ok? Então, quanto mais evolui a linha, mais rápido e mais segura fica essa transferência de arquivos. Essa é a grande diferença, tá? Bom, aqui tem uma observação sobre programações online, que são acessos gratuitos e ilimitados. Porém, é importante que o plano de assinatura de atualizações esteja vigente, tá? Então, assim, quando eu compro um PED, eu tenho 3 anos de atualizações gratuitas. Passados esses 3 anos, eu tenho que atualizar a minha assinatura. Se eu não atualizar, eu não consigo fazer programação online e algumas outras funções também, tá? Né? Por exemplo, o diagnóstico inteligente, porque eu não vou conseguir me logar. Eu não consigo me logar na rede da Launch. Se eu não estou logado na rede, eu não tenho diagnóstico inteligente e não tenho programação online também, tá bom? Então os acessos são gratuitos e ilimitados, porém a assinatura tem que estar vigente, ok? Então vamos para a 11ª função. A 11ª função é o mapa topológico da rede, tá? Então, o mapa topológico da rede, ele vai permitir uma varredura nos módulos, né? Eu vou conseguir saber todos os módulos que tem instalado naquele veículo, né? Se eu tenho algum problema num módulo ou não, né? Se o módulo está funcionando, se ele não está funcionando, se ele não está instalado, se aquele veículo não possui aquele módulo, né? Então ele me dá um panorama geral, ele me dá um raio-x bem rápido do veículo.
é muito importante esse recurso, né? A gente vai explicar um pouquinho dele aqui, né? Ó, o mapa topológico de rede em scanners automotivos avançados é uma ferramenta que exibe graficamente a estrutura de comunicação da rede eletrônica do veículo, geralmente baseada em redes CAN, Ethernet automotiva, entre outras. Então ele vai exibir graficamente a estrutura da rede, né? A topologia de rede, né? O mapa topológico mostra os módulos eletrônicos ECUs, como o módulo do motor ABS, airbag, câmbio, etc., conectados na rede do carro, como esses módulos se comunicam entre si. Ele vai apresentar quais módulos estão presentes no veículo, quais módulos estão ativos, inativos ou com falha, quais os módulos estão interligados, né? Exemplo, qual o barramento de dados eles usam, se há interrupção ou falha de comunicação em alguma parte da rede. Então são recursos avançados importantes para diagnóstico. Agora a gente vai mostrar aqui um comparativo, né, dos scanners da linha PED, tá? Aqui, pessoal, vou pedir desculpa também na minha apresentação aqui, tá errado essa parte aqui, onde está escrito Pro, vamos cobrir aqui, ó, vamos deixar X431 PED, tá? PED. Então vamos lá, eu tenho o PED 3, o PED 5 Link, PED 7 Link e o PED 9 Link. Essa é toda a linha PED. A tela, né, comparando aqui o tamanho das telas, né, os dois primeiros aqui, o PED 3 e o PED 5, eles têm telas de 10 polegadas. Já o PED 7 Link, ele tem uma tela de 13.3, uma tela bem grande, né? E o PED 9 Link já tem uma tela gigante de 13.6 polegadas. É gigante a tela, maravilhosa, tá? Fantástica mesmo. Bom, a interface aqui, né, comparando o PED 3, ele tem uma DBS Car 7, né? É uma interface mais simples. Já o PED 5 e o PED 7 Link, eles têm a Smart Link 2.0. E o PED 9 Link, ele vem com a revolucionária Smart Link 3.0, né? Que é uma interface muito rápida, muito veloz. Agora falando do SGW, Security Gateway, né? O Firewall da Stellantis, o PED 3 é compatível, PED 5 é compatível, PED 7 é compatível e PED 9 também, tá? Programação online, também os 4 modelos têm programação online, fazem programação online, isso é uma característica da rede da linha PED, né? Programação online. Compatível com DOIP, todos são, porém o PED 3 aqui precisa de um cabo, né? Devido à interface dele. Funções guiadas Volkswagen Audi, os 4 modelos têm. J2534 Pass-Through, o PED 3 não é compatível, né, por causa da interface dele, que é a DBS Car 7. Os outros 3 são compatíveis, que trabalham com a interface Smart Link 2.0 e 3.0. No mapa topológico, os 4 modelos são compatíveis, né? E na parte ali de veículos elétricos, né, o PED 3 não é compatível, né, por causa da interface também. O PED 5 Link, PED 7 Link e o PED 9 Link são compatíveis, porém é um recurso opcional, né? Que eu preciso adquirir uma maleta de cabos ali, que vem com a licença também. Compro a maleta, já vem com a licença do software para o scanner, tá? Linha de veículos EV. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada scanner da linha PED, né? Então vamos lá. X431 PED 3, né? Essa é a apresentação do scanner, né? Ele tem um tablet preto ali, a interface DBS Car 7. Bom, as principais características aqui do X431 PED 3, né? Ele tem uma conexão através da interface DBS Car 7, comunicação via Bluetooth com o tablet, um tablet de 10.1 polegada, touchscreen de alta definição com a carenagem anti-impacto, cobertura Full OE, né? Ele tem mais de 100 montadoras, a cobertura completa, nacionais e importados. Ele tem um diagnóstico inteligente com autobusca e histórico salvo na nuvem. Ele é compatível com os mais recentes protocolos como CAN-FD e DOIP. O DOIP, lembrando que é necessária a aquisição do cabo. Ele é compatível com SGW, né? Basta adquirir a licença anual na plataforma AutoAut. Ele tem as funções guiadas Volkswagen Audi, né? Que é um passo a passo ali de operação nessa linha Volkswagen Audi. Ele tem um menu de acesso rápido com 39 funções especiais, é compatível com 9 módulos extras, ele trabalha com Android 10, processador 2.0 GHz quad-core, 4 GB de RAM e 64 GB de ROM,
ele tem uma bateria de 6.300 mAh, ele é compatível com mapa topológico, né? Ele tem mapa topológico e ele faz programação online em 16 montadoras, né? Então essas são as principais características do X431 Pad 3 da Launch. E o X431 Pad 3 da Launch, quais são os 3 diferenciais? O que a gente apontaria de um diferencial interessante desse modelo, né? Bom, ele tem um recurso de topologia de rede com menor custo da linha Pad, né? Então ele é o scanner linha Pad mais barato da Launch e ele apresenta um recurso muito importante para diagnóstico, que é a topologia de rede, né? Ele também realiza programação online, que é importantíssimo, né? Com baixo investimento. E ele tem compatibilidade com protocolos importantíssimos como CAN-FD e o DOIP, né? No DOIP ele precisa de um cabo opcional e ele é compatível ali na plataforma AutoAlt com o SGW, né? Entre outros recursos importantes. Então, 3 diferenciais que a gente apontaria para esse scanner seriam esses, né? E agora a gente vai falar do X431 Pad 5 Link, que é também um scanner avançado da linha Pad, né, da Launch. Trabalha também com a Smart Link 2.0, né? Então vamos lá para as características dele. Ele tem a conexão através da interface Smart Link 2.0, a comunicação é via Bluetooth com o tablet, né, o tablet de 10 polegadas, touchscreen de alta definição e a carenagem anti-impacto. Ele tem uma cobertura Full OE, mais de 110 montadoras nacionais e importadas. Ele faz diagnóstico inteligente com autobusca e histórico salvo na nuvem. Ele é compatível com os mais recentes protocolos, como CAN-FD e DOIP, né? No DOIP, o Pad 5, né? Ele não precisa de cabo, tá? Ele é compatível com SGW, basta a aquisição da licença na plataforma AutoAlt, funções guiadas Volkswagen Audi, que é um passo a passo da operação na linha Volkswagen Audi, ali nas funções especiais. Ele tem um menu de acesso rápido com 41 funções especiais, já é um destaque, né? Maior do que os demais scanners. Ele é compatível com 9 módulos extras. Ele trabalha ali com Android 11, né? Ele tem um processador 2.0 GHz quad-core. Ele tem 4 GB de memória RAM, 256 GB de memória ROM. A bateria dele é uma bateria de 9.360 mAh. Ele é compatível com mapa topológico, né? Ele tem mapa topológico. Ele faz programações online em 16 montadoras e ele tem a Smart Link uma J2534 e realiza pass-through. Esse é o Pad 5 Link, tá, pessoal? Bom, e vamos falar aqui de 3 diferenciais sobre o Pad 5 Link, né? Então, o primeiro ali seria o recurso J2534 pass-through, né? Porque ele tem uma interface Smart Link, é um recurso muito importante, né, para programação, ali podendo usar o software OEM, né? Ele realiza programações online em 16 montadoras, ele é compatível com veículos elétricos, tá? E linha pesada. Aí nesses 2 recursos aí tem asterisco, indica que é necessária aquisição de cabos e software, ok? Mas são 3 diferenciais importantes ali do Pad 5 Link. Agora vamos para o X431 Pad 7 Link da Launch. Esse scanner, ele é o scanner muito importante da linha, né? As principais características do Pad 7 Link são muito semelhantes ao Pad 5, né? O diferencial dele em relação ao Pad 5 seria um tablet maior. Ele tem um tablet de 13,3 polegadas, né? E o hardware dele, né? Ele tem um hardware mais potente também, né? Então ele trabalha ali com 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória ROM, né? Então o hardware ele é importante principalmente na programação online, né? Ele vai te dar uma estabilidade maior na transferência de arquivos. Então, em relação ao Pad 5 Link, o Pad 7 Link ele tem uma alça de transporte, que é diferente, ele tem uma tela maior de 13,3 polegadas e ele tem um hardware mais
parrudo, mais potente do que o PAD 5, então isso influencia na transferência de arquivos, é mais interessante, tá? Bom, o PAD 7 Link, né, quais seriam os 3 diferenciais? Então, mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Ele tem uma tela grande, né, com 13,3 polegadas e uma alça para transporte. Isso é bem legal no seu uso ali no dia a dia, né? O hardware dele é muito potente, então para realizar programação online nas 16 montadoras lá é bem importante, né? Ele vai ajudar bastante a não corromper arquivo, por exemplo, na transferência, né? Bom, e um outro diferencial seria a compatibilidade com os protocolos, QFD, DOIP sem cabo opcional, J25, Pass-Through, plataforma AutoAut, entre outros. E vamos agora para o scanner lançamento, né? Para o scanner que vai revolucionar aí o diagnóstico automotivo, né? Que é o X431 PAD 9 Link, né? Esse scanner, assim, falando um pouquinho dele antes de entrar nos slides aqui, né? Esse scanner ele é gigante, a tela dele é gigante, né? Essa carenagem dele anti-impacto, ela é muito legal, né? Ela tem 2 pegas laterais, assim, muito boas. A alça dele, ela é uma alça que a gente chama de 3 em 1 aqui, né? Ela serve como apoio de mesa, ela serve como apoio no volante e ela serve também para transportar, né? Ela é uma alça que movimenta, né? Não está dando nessa foto para ver a alça, mas ela é muito legal. A tela dele é gigante e o mais importante, pessoal, ele é leve. Se eu comparar ele com o PAD 5 e com o PAD 7, principalmente com o PAD 7, ele é bem mais leve que o PAD 7, né? Uma outra diferença brutal é a Smart Link 3.0, que ela tem um hardware assim muito potente, né? Um hardware muito forte, que vai ser o diferencial na programação online, né? Então vou ter uma transferência de arquivos mais estável e muito mais rápida, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco dele aqui, ó. Então eu coloquei aqui, sublinhei e coloquei em vermelho as diferenças aqui, né? Então ele tem uma conexão através da interface Smart Link 3.0, que é a Smart Link mais parruda, mais potente, né? Outro diferencial dele, ele tem um tablet de 13,6 polegadas, né? Então o tablet é gigante, é leve, né? É bem leve e ele tem aquela alça que eu falei, uma alça 3 em 1, né? Serve para transporte, como suporte de mesa e como suporte para o volante do carro, ali, para deixar no volante do carro, né? Também outro recurso sublinhado aqui, pessoal, é inteligência artificial integrada, né? Então ele tem uma inteligência artificial integrada que vai conversar ali com o operador, né? O operador pode fazer perguntas para essa inteligência artificial e ele vai obter respostas, né? Ele vai ter respostas e essa inteligência artificial ela vai aprendendo e cada vez ela vai saber mais, né? Ela tem o machine learning, né? Machine learning, que é uma máquina de aprendizado, e ela vai aprendendo cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais inteligente, tá? E ela vai ajudar bastante o operador na parte de reparos. Bom, e outra diferença importante aqui é que ele usa o Android 13, né? E ele tem um processador 2.0 GHz octa-core, né? De 8 núcleos. E ali ele tem 12 GB, tá? 12 GB de memória RAM, é muito rápido, e 512 GB de armazenamento, de ROM, tá? Então, são as principais diferenças aqui do PAD 9 Link em relação ao seu antecessor PAD 7 Link, ok? Bom, vamos falar agora do PAD 9 Link, né? Os 3 diferenciais, né? Quando eu for vender o PAD 9 Link, né, o que eu vou falar para o meu cliente? Gente, o PAD 9 Link, ele tem a tela gigante, né, com 13,6 polegadas, né, ele tem uma alça ali muito legal para o dia a dia, uma alça 3 em 1, que ela é suporte para mesa, para o volante, para transporte. Ele tem um hardware mega potente, né, então para realizar programação online nas 16 montadoras, é o hardware ideal para transferência online de arquivos, né? Então ele vai ter uma estabilidade na transferência, né? Ele vai evitar ali, ele não vai correr o risco de corromper esses arquivos na transferência de arquivos. Então o hardware
quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, é muito importante um hardware mega potente, né? E ele tem um recurso aqui muito legal também, que é rápido, né? A rapidez é muito importante hoje no diagnóstico, né? Você ganha produtividade, você ganha tempo. A varredura de módulos, ela é até 10 vezes mais rápida na topologia de rede, né? E ainda conta com a inteligência artificial integrada, né? Então, eu vou ter uma produtividade, né? Eu vou conseguir produtividade no meu serviço, vou conseguir faturar mais, né? Porque eu vou ganhar tempo e eu ainda vou ter a ajuda da inteligência artificial, que ela vai ficando cada vez mais inteligente, né? Ela tem machine learning, né? Ela vai aprender na máquina de aprendizado, ok? Então esses seriam os 3 diferenciais. E outra pergunta, né? Quem é o público, né? Para quem eu devo oferecer o PAD 9 Link, né? O X431 PAD 9 Link? Para oficinas premium que desejam atender seus clientes com excelência, né? Clientes que desejam contar com tecnologia de ponta, né? Um outro perfil de cliente, né? Para quem eu devo oferecer? Clientes que trabalham com programações online, né? Certamente eles vão optar por um hardware mais potente, né? Esse é o hardware mais potente da categoria, né? Para não correr o risco de corromper arquivos na transferência. Então, esse é um perfil de cliente. Assim, quem trabalha com transferência de arquivos ali, com programação online, precisa de um PAD 9, tá? Um outro perfil de cliente que eu devo oferecer são oficinas que estão buscando um equipamento rápido, com todos os protocolos e recursos avançados, né, para programações avançadas e que tenha inteligência artificial integrada, né? Então, além de tudo isso, que tenha inteligência artificial integrada. Então, esses são os perfis do público que eu devo oferecer aí o X431 PAD 9 Link, tá? Bom, pessoal, esse é o fim do nosso treinamento, da nossa apresentação. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que você aproveite esse conteúdo e a gente se vê num próximo treinamento, ok? Valeu, fui!